Olá, boa noite. O Japão aumenta para 5 o nível de classificação do vazamento de radiação na usina de Fukushima. E o governo admite que demorou a agir. E vamos ao resumo das principais notícias desta sexta-feira. Número de mortos pelo maremoto no Japão passa de 6 mil. Radiação, o uso medicinal da energia do átomo. A guerra civil na Líbia. Gaddafi anuncia cessar fogo, mas a atuação de milícias continua. Estados Unidos, Inglaterra e França mandam Gaddafi parar ataques contra civis. Força Nacional de Segurança ocupa canteiro de obras de trabalhadores rebelados em Rondônia. Especial Litoral Norte. Na reportagem de hoje, os problemas que desafiam a região com a descoberta do pré-sal. A conquista de Mercúrio. NASA comemora a chegada da missão Messenger ao planeta mais próximo do Sol. Participam desta edição o filósofo e professor da PUC de São Paulo, Mário Sérgio Cortelli, e o cientista político Carlos Novaes. Estados Unidos, Inglaterra e França advertem o governo do coronel Muammar Gaddafi para que suspenda os ataques contra a população civil. Apesar do cessar-fogo anunciado hoje pela Líbia, foram registrados novos conflitos em áreas controladas pelos rebeldes. A troca de tiros na cidade de Misrata foi registrada horas depois que um porta-voz do governo anunciou um cessar-fogo. São forças leais ao regime de Gaddafi que tentam desalojar os rebeldes desta parte do território líbio. Allahu Akbar! Misrata é a última cidade da região oeste da Líbia, onde os opositores ainda mantêm algumas posições. Após um amplo recuo, só restam Benghazi e Tobruk em poder da oposição. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deu um ultimato a Gaddafi para que cumpra a resolução aprovada no Conselho de Segurança da ONU e pare de atacar os civis. Do contrário, advertiu, terá de enfrentar as consequências. Estados Unidos, Inglaterra e França já estão mobilizando forças no Mediterrâneo e ameaçam impor a zona de exclusão aérea. O primeiro-ministro britânico David Cameron anunciou o envio de caças-bombardeios para a região. E não estão descartados ataques preventivos a pontos estratégicos do território líbio para garantir a segurança dos aviões das potências ocidentais. Depois que seu governo anunciou um cessar-fogo, Muammar Gaddafi disse que um ataque à Líbia traria graves consequências para a Europa e todo o Ocidente. O Gaddafi anuncia cessar-fogo, mas as forças aliadas a ele continuam combatendo os rebeldes. O que a gente pode esperar a partir de agora com esse ultimato? Acho que é um jogo de tensões, um teste. Quer dizer, esse ultimato é dado de um lado, o Gaddafi diz, olha, nós estamos suspendendo, mas olhe lá, ao mesmo tempo, sem que se divulgue parte das tropas do governo, elas atacam ainda algumas das comunidades, né, que estão reagindo ao poder autoritário, e isso é um momento de tensão. São horas nas quais a gente não tem tantas informações extremamente confiáveis, mas por outro lado também, Gaddafi está cada vez mais acossado. Chega a ser um limite. Nesta hora do limite eu tenho um grande temor, né, que é a capacidade de ultrapassar o campo da loucura, que ele já sugeriu algumas vezes que poderia fazê-lo, e inclusive a possibilidade dele produzir um desastre ecológico com um mote de vingança e incendiar campos de petróleo, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que tem um impacto muito forte no nosso cotidiano. O Ocidente leva isso em conta, né, que ele pode fazer uma loucura e não há como impedi-lo de fazer isso, a não ser o tirando, seja pacífica, seja de maneira brutal, do poder. Agora, vocês acreditam na intervenção militar aí? Porque a ONU deu cartão verde aí para a intervenção militar. Eu acho improvável que eles coloquem tropas em terra. Quando a gente fala em intervenção militar, eu queria entender o que significa isso? Bombardeio, uma guerra na Líbia? O que significa isso? Há várias alternativas, mas primeiro as iniciativas estão muito demoradas. Quer dizer, há uma semana atrás a gente comentava aqui, a situação dos rebeldes era difícil, mas eles estavam ocupando várias cidades, mas eles não tinham nem disciplina nem o armamento necessário. O Gaddafi tem um exército montado, tem milícias, mercenários internacionais, muito bem armados, porque a Líbia é um estado armado, não é? E se deu a oportunidade ao Gaddafi de
fazer uma contraofensiva bastante profunda, a ponto de ele retomar grande parte do território que aparentemente tinha perdido. E o mundo assistiu a isso sem fazer nada. Hoje ainda se fala em exclusão aérea. Bem, exclusão aérea a esse ponto é bobagem. Por quê? Porque exclusão aérea significa não permitir que os aviões do Gaddafi líbios avancem. Só que ele está com tropas nas portas das cidades, ocupando já o território com tropa no chão. Então, exclusão aérea agora de fato, ele funciona, acho que mais como uma ameaça. Uma ameaça, mas não é algo que garanta aos rebeldes nenhuma possibilidade de êxito contra o Gaddafi. Mas o que eu queria entender... diria que o mundo já está se preparando, na verdade, para aceitar a vitória do Gaddafi. Eu acho Você que não. acha isso? Eu acho que a vitória do Gaddafi ela é possível, acho que o Novaes pode estar com a razão, mas acho bastante difícil. Ela tem uma possibilidade, porque chegou-se a um ponto naquele conjunto de situações da região, e hoje o ultimato foi oferecido pelo Reino Unido, Estados Unidos da América do Norte, e ao mesmo tempo França, mas algumas das nações árabes também começaram a pressionar o Gaddafi em relação a isso, porque isso torna toda aquela região instável. Sem dúvida, o avanço das tropas do Gaddafi em relação à recuperação de território se deveu a uma desatenção, digamos, dos inimigos fora da Líbia do Gaddafi, sem dúvida. Mas, por outro lado, também, acho que esses ataques eles são possíveis. Acho que seria bombardeio seletivo, a estrutura em relação a quartéis, a locais de abastecimento, acho possível. E ainda continuo insistindo, a gente discutia isso outro dia, nós 2 anos do Carnaval, Eu acho que a única saída lá será negociada com a família do Gaddafi, porque a questão é financeira, Se fizer uma negociação, não é uma questão nacional e ideológica, existe uma questão financeira de poder econômico. Feita a negociação, é possível que se tenha uma alternativa. No momento, tudo é muito incógnita. Bombardeio seletivo mais ou menos, porque a população civil sempre acaba sofrendo. Sem dúvida. Por falar em instabilidade naquela região, no Iêmen, mais de 40 pessoas morreram e centenas ficaram feridas no pior dia de confrontos desde que foram iniciadas as manifestações pela queda do regime há um mês. O governo decretou estado de emergência. Manifestantes rezavam no centro da capital Sanaã quando forças de segurança abriram fogo contra a multidão. Além dos mortos, mais de 200 pessoas ficaram feridas. Horas depois, o presidente Ali Abdullah Saleh decretou estado de emergência no país, o que permite à polícia e ao exército agirem de forma ainda mais dura contra os manifestantes. Os protestos no Iêmen pedem a saída do presidente Saleh, que está no poder há 33 anos. Ele já prometeu que não concorrerá a um novo mandato. Na vizinha Arábia Saudita, o rei Abdullah anunciou mais um bilionário pacote de benefícios sociais para a população. Os planos incluem a criação de 60 mil empregos na área da segurança, aumento do salário mínimo e construção de 500 mil de moradias. Ao todo, serão liberados 93 bilhões de dólares. Este é o segundo pacote de bondades anunciado pelo governo para tentar evitar que o país seja atingido pelos levantes populares do mundo árabe. Falando do Iêmen, por que uma resposta tão violenta quando o povo quer mudanças? Se a ideia de povo ela fosse assimilável, como é num conceito de uma democracia, sem dúvida. Mesmo nas organizações democráticas isso é mais complexo. Agora, nos países na qual, como sempre se lembra, é uma situação tribal, na qual a ideia não é necessariamente de povo, porque a noção de povo pressupõe uma nação. E essa noção de nação se construiu como uma sociedade civil, como uma estrutura de história. Agora, quando você tem relações que são artificiais, países organizados artificialmente, no fundo, países e territórios que foram delimitados em função até dos acordos da Europa desde o final do século XIX, falar em povo, para o presidente, por exemplo, do Iêmen, eles são inimigos. Tal como o Gaddafi supõe que quem é contra ele é inimigo. Mas tal como Bush dizia, quem não está comigo está contra mim. Esse tipo de percepção, que ela é quase messiânica, ela é quase salvífica, ela é muito perigosa. Mas não está havendo um movimento nesses países árabes, um movimento assim com ideais mais democráticos, pedindo mudanças no poder? No caso do Iêmen já não é tanto um movimento com ideais, é mais a pressão da miséria. Porque a situação do Iêmen é totalmente diferente, por exemplo, da Líbia. Na Líbia, a qualidade de vida até é uma das melhores qualidades de vida do Oriente Médio, do mundo árabe. No Iêmen, não. O Iêmen é uma população, 50 e tantos % totalmente analfabeta. E há um conjunto de jovens na população imenso. A juventude predomina
né? Então, o que está pressionando o Iêmen é a miséria e a falta de perspectiva para a juventude. Mas, de alguma forma, há uma reação que antes não havia. Então, essa reação, eu acho que ela é quase que autorizada, né? Autorizada por duas situações. De um lado, a pressão, como o Novaes lembrou, de condições econômicas que são absolutamente depravadas no cotidiano. De outro lado, também, o fato de que o movimento, quando ele começa a eclodir e também se percebe que há apoio fora do país em relação a essa condição, né, fica muito mais facilitado. Lembrando que o primeiro grande exemplo, que foi o Egito, ele fez uma caminhada como um rastilho, né? O governo saiu com uma certa velocidade. A Tunísia primeiro, né? A Tunísia primeiro, depois o Egito. Se imaginou que na Líbia seria, não foi, mas pode ser. Então, há uma certa facilitação de apoio externo aí, sem dúvida. Agora, rapidamente, por que tanta bondade por parte do governo da Arábia Saudita? Não, a mesma coisa. A Arábia Saudita é uma monarquia e está sendo questionada violentamente. Além do que, no caso da Arábia Saudita, está havendo um tratamento totalmente diferente do Ocidente do que se está fazendo com a Líbia, por exemplo. A Arábia Saudita está intervindo no Bahrein, que vai virar um protetorado da Arábia Saudita, né? E ninguém está protestando contra isso, né? Por quê? Porque estão querendo proteger aqueles que também são ditadores, também controlam o Bahrein. Agora, no caso do Bahrein é pouquíssima gente, é uma população bem menor. São 800 mil pessoas a população do país. Ao passo que no Iêmen, por exemplo, são 25 milhões. Então, ademais, a escala é muito diferente. A Arábia Saudita é a única força dentro do mundo árabe que é capaz, de alguma maneira, de fazer um confronto com o Irã, que é árabe não sendo, ainda assim é muçulmano. Mas está fazendo ofertas aí para a população. Sim, claro, tem que fazê-lo, porque ela tem que amaciar um pouco, né, para evitar que alguma coisa venha à tona. Porque na Arábia Saudita são os sunitas que controlam, enquanto que no Irã são os xiitas, que são as duas correntes do mundo muçulmano. E o Japão eleva o nível de gravidade do acidente na usina nuclear de Fukushima. Ao mesmo tempo, o governo japonês admite que reagiu de forma muito lenta diante das proporções do desastre, tanto em relação ao maremoto quanto ao vazamento de material radioativo. O porta-voz oficial anunciou hoje que o nível de gravidade do acidente na usina passou de 4 para 5, na escala internacional de 7 pontos, que mede o alcance de desastres nucleares. O nível 5 significa um acidente com amplas consequências. A mudança na classificação leva em conta os danos causados ao núcleo dos reatores e ao vazamento contínuo de radiação. Por enquanto, os técnicos vão continuar jogando água sobre o local para tentar garantir o esfriamento dos reatores. Somente neste sábado devem começar a funcionar as bombas ligadas ontem a um cabo de eletricidade. Hoje faz uma semana que o tremor e o maremoto arrasaram diversas cidades na região nordeste do país, deixando mais de 6 mil mortos e 10 mil desaparecidos, de acordo com dados provisórios. Em todo o país, foi observado 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas. Ao longo da costa nordeste, varrida pelo maremoto, muitas localidades se transformaram em cidades fantasmas, abandonadas pelos moradores. Só restaram uns poucos habitantes que também buscam um destino para sair. Todos sabem que ainda vai levar muito tempo para que essas cidades voltem a ter vida. Durante a semana já se falava que a situação no Japão poderia ser muito pior do que se noticiava. Vocês acham que houve uma certa omissão do governo japonês? A omissão vem de muito tempo, né? Porque as notícias que estão chegando são que desde 89, a empresa que controla as usinas falsifica relatórios de segurança, né? Que opera lá o complexo de Fukushima? Exatamente. Eles falsificam relatórios de segurança, né? Porque não respeitaram os protocolos que deveriam ser respeitados no processo. Então, o governo vem sendo negligente com o problema e negligente com a população, com a opinião pública e com a segurança do seu próprio povo há muito tempo, porque as usinas têm cerca de 30 anos. Desde 89, os relatórios não têm problema de falsificação, quer dizer, não dá para dizer que o acidente, que o que aconteceu, é um raio em céu azul ou só resulta do fato de que houve uma tsunami e um terremoto muito grande. Bom, até porque, se você ouvir um físico, há 6 meses atrás, se você ouvisse um físico japonês falando, era igualzinho um físico brasileiro que é a favor de Angra 3. É a mesma coisa. Ele ia dizer que não tem perigo, ele ia dizer que está tudo sob controle, que todos os riscos foram previstos e que não há a menor possibilidade de acontecer nada, né?
Agora, quando acontece o acidente, você começa a fazer a linha retrospectiva, o que você descobre? Que não havia, os relatórios não eram fidedignos, que não havia previsões e mais, que o país não estava, na verdade, então preparado, que o governo não tinha agilidade suficiente para enfrentar um problema dessa ordem. E mais, a cada dia eles têm que fazer o quê? Tem que dilatar o problema. A cada dia eles têm que dizer, é mais grave do que a gente está pensando. E esse despreparo, ele é assustador. Porque, de uma certa maneira, né, nós, os leigos, seja no Japão, seja em outro lugar, a gente supõe que autoridades, pelo menos no que se refere a uma energia dessa natureza como a energia atômica, que tem um mínimo de confiabilidade e responsabilidade e que pelo menos eles saibam o que fazer. Né? Sabe aquela lógica? Olha, eu não sei o que fazer porque eu sou leigo, mas eles sabem o que fazer, eles são cientistas, eles é que manipulam. De repente o nível de radiação é 1, depois se muda para outro, mas eles não o reator pediram era o 3 e passou o 4. Eles não pediram ajuda do governo americano, dos técnicos americanos logo no começo? O pior é que a gente imagina que isso aconteça também em outras nações. Né? Se Fukushima é o ponto de partida, infelizmente não é o ponto de chegada. Acho que a gente vai ter outras surpresas, infelizmente. Claro que se tira daí um aprendizado, mas esse que o Novaes falava. Qual é o aprendizado que a gente tira daí? O aprendizado é que a gente estava montando algo que não deveria, que não conhece, que é lidado como um negócio, assim como empresas, há alguns anos, como a Enron, falsificaram um balanço, né, de contabilidade por causa de mercado de ações, também se falsifica relatório para as coisas funcionarem. E isso é horroroso, né, horroroso. Nos deixa em suspense. Porque eu também, claramente, não confio nas informações mais que se passa ali. Era um reator, era outro, o nível era 3, passou a 4, passou a 5, joga água atrás, helicóptero. Já a radiação a 30 quilômetros do ponto, não é? Então, ou seja, é o que disse o oficial da Comissão Europeia. A situação está absolutamente fora de controle. Fora de controle. Nunca se falou tanto em radiação quanto nos últimos dias e muita gente começou a ficar preocupado com os tipos de radiação a que estamos expostos diariamente. Será que fazem mal? O Jornal da Cultura foi conferir. Ela está em todo lugar, na atmosfera, no solo. A luz do sol é a radiação. Já a TV, os monitores, aparelhos celulares e o forno de micro-ondas, ao contrário do que muita gente pensa, não emitem radiação, mas sim ondas eletromagnéticas. Radiação é uma forma como o átomo que está instável, que ele está com uma energia a mais, ele quer colocar essa energia para fora para se tornar estável novamente como ele era na natureza. E uma das formas que ele tem é emitindo radiação. Nos hospitais, a radiação é usada em tratamentos de saúde, como a radioterapia, e em exames como raio-x e as tomografias, mas sempre em quantidades controladas. Está presente nos contrastes usados nos testes por imagens e nos aparelhos. Médicos e enfermeiros que trabalham com medicina nuclear são monitorados. Recebem em média 5 milissieverts por mês. Sievert é a unidade para medir radiação. Para garantir a proteção, sempre é liberada a menor quantidade de radiação no menor tempo de exposição possível. Os profissionais precisam manter distância dos equipamentos. Além disso, são criadas barreiras físicas, como portas de chumbo capazes de bloquear a radiação. Segundo os médicos, quando a radiação atinge as células em quantidade excessiva, pode causar alterações na estrutura ou no DNA. Um acidente, como teve no Japão, como já teve na Rússia, depende do tempo que a pessoa ficou exposta à radiação, da distância que ela ficou, de quanta radiação ela tomou. Ela pode desde morrer na hora, ou como, dependendo desse conjunto, ela teve uma radiação alta, porém não tão alta, ela vai, daqui a alguns anos, ter algum problema. Existem riscos, mas quando usada corretamente, a radiação oferece benefícios, como diagnósticos mais precisos das doenças. Manifestantes que protestavam contra a visita do presidente Barack Obama ao Brasil entram em choque com a polícia no centro do Rio de Janeiro. O protesto aconteceu em frente ao consulado americano, na Avenida Presidente Wilson, região central do Rio. O grupo jogou uma bomba caseira na porta do edifício e, em seguida, entrou em choque com os policiais militares, que reagiram disparando balas de borracha. Diversos manifestantes foram detidos. Eu não posso entrar no campo, eu sou menor de idade! Eu sou menor!
querem falar alguma coisa? Eu acho que esse tipo de manifestação é absolutamente democrático, porque tem uma parte da imprensa que está irritada ou coisa assim com isso. Eu acho Você isso olha normal. isso nos Estados Unidos, de frente à Casa Branca, Isso é o todo tempo dia. todo se fazendo Isso lá. é normal, aceitável. Não só o Obama está habituado, como nós temos que nos habituar com protestos desse tipo. Sexta-feira de chuvas e transtorno na Grande São Paulo. A chuva caiu forte no fim da tarde. A cidade de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, foi a mais castigada. Córregos transbordaram e ruas ficaram alagadas. Para atravessar, a saída era buscar a grade, ou então encarar a água até com criança no colo. Carapicuíba e Barueri, também na Grande São Paulo, sofreram com enchentes. Na capital, o Centro de Gerenciamento de Emergências chegou a decretar estado de atenção em todas as regiões. A cidade teve 7 pontos de alagamento e trânsito complicado no início da noite. E o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, vai para Salvador neste final de semana. No domingo de manhã, ele lança na capital baiana seu novo partido político, o PSD. Na segunda-feira, Kassab deverá renunciar à presidência do DEM paulista. O PSD, Partido Social Democrático, já existiu no Brasil e foi extinto em 1965 pela ditadura militar. Os próximos anos serão de crescimento para o litoral norte paulista. A ampliação do porto de São Sebastião e a exploração do pré-sal vão atrair novos moradores e um fluxo intenso nas 4 cidades. Mas será que a região está preparada para o crescimento? Quais os problemas já existentes por lá e que devem se agravar com esse avanço? E o que a repórter Cláudia Tavares e o cinegrafista Alcide Júnior vão mostrar na 5ª reportagem da série sobre o litoral norte. Praia de Maresias, reduto de surfistas, município de São Sebastião. Estas são as cenas que os turistas costumam ver. Mas na direção oposta à praia, o quadro é outro. Vila Bom Jesus. Pobreza, esgoto correndo a céu aberto, lixo nas ruas. Saneamento básico é um dos maiores problemas do litoral norte de São Paulo. A ocupação desordenada, ela implica na presença de muitas residências em áreas de preservação permanente na margem dos rios, que são centenas de rios no litoral norte. E não há como consolidar essas ocupações com a implantação de rede de esgoto nessas áreas, porque são áreas de restrição de ocupação, né? Então, para resolver a questão do saneamento, nós temos que tratar efetivamente a questão da ocupação desordenada nas áreas de restrição. O reflexo está na balneabilidade, que piora a cada ano, conforme monitoramento de 77 praias pela Companhia Ambiental do Estado. Com o projeto Onda Limpa, a intenção do governo paulista é chegar a 50% de esgoto coletado e tratado até o fim deste ano. Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela, as 4 cidades do litoral norte, não têm aterros sanitários. Gastam uma fortuna para mandar o lixo para o Planalto Paulista e o Vale do Paraíba, algo em torno de R$20 milhões por ano. A gente precisa adotar saídas regionais. Apesar de ser uma questão municipal, não podemos virar as costas para um problema que é do município. Os 4 prefeitos pagam muito caro para exportar esse lixo. A gente precisa encontrar uma saída. O que não pode é retornar o lixão que tinha antigamente em Caraguá e em outros municípios ali do litoral. Marinas também são fontes de poluição. Existem mais de 100 no litoral norte de São Paulo, onde circulam mais de 20 mil barcos. Só o Saco da Ribeira, em Ubatuba, concentra 2.000. A falta de cuidados nesse setor pode comprometer a vida marinha, também protegida por lei ambiental. Nós temos casos aí, principalmente relacionados à contaminação com óleo, combustíveis, óleo de motor, pintura de embarcação, reforma de embarcações. E com esse trabalho de 6 anos nós conseguimos reverter de forma significativa esse cenário de contaminação e de poluição. As 4 cidades do litoral norte somam mais de 276 mil habitantes. No verão, esse número triplica com a chegada dos visitantes. A demanda por serviços aumenta e os problemas se multiplicam.
Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela foram os municípios do litoral paulista que apresentaram as maiores taxas de crescimento populacional das últimas 3 décadas, com cerca de 5% ao ano, de acordo com a Fundação SEAD. Com a previsão de novos investimentos para a região, como a modernização aqui do Porto de São Sebastião e a construção da unidade de tratamento de gás em Caraguatatuba, que já está em andamento, muita gente está preocupada. Será que o litoral norte comporta a chegada de novos trabalhadores e futuros moradores? Imagine-se ter um porto aqui transitando por uma rodovia que traz o acesso turístico para cá, ao lado de caminhões que transportam contêineres. No Brasil nós temos o mau costume de planejar grandes empreendimentos, deixando os problemas que esses empreendimentos trazem, como saneamento, saúde, educação, ocupação irregular e outras coisas, para os municípios que não têm a capacidade, muitas vezes também não têm a competência de resolver esses problemas. O novo diretor do Porto de São Sebastião era o secretário adjunto da Secretaria de Meio Ambiente, o que tranquiliza a gente, porque a gente sabe que a política que ele vai adotar lá é alguém que tem a preocupação e que já passou pela Secretaria de Meio Ambiente. A gente tem tido conversas periódicas para saber de que forma isso vai ser feito, que é uma preocupação muito grande dos ambientalistas da região, a ampliação do Porto de São Sebastião. Fiz uma listinha aqui, ó. Especulação imobiliária, ocupação desordenada, ocupação de encosta, de área de proteção permanente, falta de saneamento básico, coleta e tratamento de esgoto, falta de aterro sanitário. Por onde começar? Bom, primeiro começar dizendo que quem viu o Bruno Covas falando, parece que eles assumiram o governo ontem, né? Parece que eles estão no governo desde ontem, desde janeiro só, quer dizer, eles estão aqui desde 94, né? Que o PSDB assumiu o governo do estado de São Paulo. Então o problema só tem feito se agravar ao longo de todo esse processo, né? Então não é de agora que se descobriu que vai haver mais petróleo ali, que o porto tem que ser ampliado, até porque aquilo ali é uma continuidade. Não é o litoral norte só, tem que pensar, para nós que olhamos para a situação, litoral norte e o sul do Rio de Janeiro. Angra, Paraty é uma topografia muito parecida e os problemas são os mesmos. Paraty também tem o problema de um vergonhoso lixão, né, à beira-mar praticamente, contaminando o mangue, e que é o mesmo problema que acontece no litoral norte, porque eles gastam uma fortuna realmente mandando lixo de carreta. Mas fica muito lixo lá, muito lixo clandestino, né, que aliás a reportagem mostrou, né? Então a situação não é de hoje, é muito mal planejado. A gente vê o secretário falando agora com muito boas intenções, vamos ver o que eles vão fazer de fato, porque na verdade eles foram negligentes durante todo esse tempo e agora vão correr atrás do prejuízo. Por quê? Porque estão atraindo cada vez mais gente para essa região. E acontece que a faixa ocupável é muito estreita. É o mar e a serra. E tem um elemento que você levantou quando falava da especulação imobiliária. Havia uma população nativa residente, chamada caiçara, em toda aquela área. E a gente mostrou ontem. Exatamente. Aqui. E essa população, ela acaba sendo colocada fora também no circuito. Agora tem um dado. Ali é uma questão dos 3 níveis de governo. O federal, o estadual e o municipal. A coisa é muito mais complexa, porque, por exemplo, o São Sebastião, aquele canal é um dos mais fundos do mundo, é por isso que ele é um local especial para passagem de navio petroleiro, né, em que ele precisa ter uma profundidade, né, um calado muito grande, então é necessário que assim seja. Em segundo lugar, aquela região, ao subir a serra, ela sai exatamente no Vale do Paraíba, onde se localiza, primeiro, algumas usinas da Petrobras, né, como a Revap, em São José dos Campos, e em segundo lugar, a possibilidade de gasoduto e oleoduto em direção a Paulínia, né, que é onde a gente tem outra refinaria, e também em relação a Cubatão. Então, se imaginarmos que o pré-sal se concentra na grande marca de Santos, né, como se chama, essa região tem que ser cuidada. Por exemplo, Ilhabela, mais de 90% é Mata Atlântica preservada. Sim. É uma área que não tem ainda né, saneamento como outras. A população está chegando, não é de agora. Por exemplo, São Sebastião tem uma área de uma densa pobreza, que é a área da Topolândia, onde é difícil a convivência, são grandes serviços. A duplicação da Tamoios, que sem dúvida será uma coisa importante, ela precisa ser pensada em como é que vai ser o tipo de utilização de tráfego na região. Porque, do contrário, nós vamos ter um adensamento cada vez maior dos problemas. Agora, é dos 3 governos a questão, porque nós não vamos descartar
o uso do petróleo, mas também não podemos incendiar, né, aquilo que é uma das maiores belezas, né, que o nosso país tem, que é esse litoral dos dois lados. Mas ele vai ser empurrado por uma verticalização, sem dúvida nenhuma, porque não há espaço. Então já se fala em Caraguatatuba de verticalizar para 25, de 9 para 25 andares. De 9 para 25 andares, né? São Sebastião tem evitado isso. Você não tem essa verticalização ainda. A Ilhabela também. Agora, é preciso olhar os outros municípios. Né? E a seguir, a prisão de uma quadrilha especializada em fraudar cartões de banco. E mais, bares e restaurantes reforçam segurança com medo da quadrilha que promove arrastões.